Olá, empresária! Tudo bem com você? Eu sou Elaine Lindartevise e ajudo você a lucrar mais e ter maior liberdade com o seu negócio. Hoje eu estarei falando com você sobre as 5 fases que a empresária percorre na sua jornada dos negócios. Então vem comigo e vamos descobrir quais são essas 5 fases e você conseguirá descobrir em qual fase você está. Vem! Existe um termo na administração que é o ciclo de vida empresarial. Esse estudo defende que cada empresa é como se fosse um ser vivo, porque ela passa por determinadas fases. Assim como nós nascemos, passamos pela infância, adolescência, fase adulta, jovem, assim também ocorre com as empresas. E esse estudo defende que cada fase da empresa que ela passa por uma revolução. E se ela administrar bem essa revolução, ela consegue uma evolução para o próximo nível. E durante esses meus anos trabalhando com mulheres, eu verifiquei que com a empresária não é diferente. Ela também, conforme ela vai crescendo, amadurecendo, evoluindo, ela vai mudando de fase. E eu trouxe hoje para você, então, quais são essas 5 fases que eu descobri e eu denominei para vocês. Só que algo muito importante. Eu usei nomes e vocês vão compreender conforme eu for falando cada uma. Não significa que durante a sua evolução você vai deixar de ser aquela característica, aquele posicionamento que aquela fase exigiu naquele momento. Por exemplo, existe uma fase que eu denominei de fase empreendedora. Não significa que quando você chegar lá na última fase que você deixou de ser empreendedora. Não é isso, não estou falando das características. E sim, eu estarei falando do posicionamento que a sua empresa exigirá de você. Então, algo muito importante, não significa, é como se você tivesse dentro de você as 5 sementes, as 5 flores, vamos dizer assim, as 5 flores. Só que para cada estação da sua empresa vai desabrochar uma dessas flores. A sua empresa vai exigir de você um posicionamento para aquela fase. Então, vamos lá que eu vou te passar quais são essas 5 fases e você vai analisando em qual delas você está. A primeira fase é a fase da sonhadora. Nessa fase, tudo são flores. Você fica imaginando, sonhando, você pensa em cada detalhe de como vai ser sua empresa, como você vai atender o cliente, quanto você vai faturar, como é ter essa vida de ser empresária e você está no sonho, você está ainda nos planos, você não deu aquele start, você não foi para o jogo, sabe? Você ainda está planejando o seu negócio, você não entrou para a ação. Essa fase é uma fase muito importante, por quê? Porque você ainda está sonhando e planejando o seu negócio. Uma dificuldade muito grande dessa área é a dificuldade do agir, é a dificuldade de sair desse plano, desse planejamento e ir para a ação. Então esse eu vejo como um grande desafio. Se você consegue romper esse medo de agir, você consegue passar para a próxima fase. E qual é a oportunidade, se você está nessa fase ainda planejando o seu negócio, qual é uma grande oportunidade dessa fase? É a oportunidade de teste. Você pode testar, você pode mudar facilmente. Por quê? Porque ainda você está nos planos, no sonho. Se você tem uma ideia, você já pode fazer uma pesquisa, você pode perguntar, você pode até dar pequenas ações. Isso é muito difícil quando você já tem uma empresa já maior. Para você mudar de rota é mais complicado, não que seja impossível, e nós sempre estamos adaptando, mas eu digo assim, você mudar completamente de rota, de plano, imagine, depois que você já tem o seu estoque, você já tem os seus clientes, é mais difícil.
Então, a oportunidade que você tem agora é a oportunidade de testes, é a oportunidade de você pensar coisas diferentes, e o grande desafio para você passar é você romper esse medo de começar. Então, bora menina, vamos começar, tira esses planos do papel e vamos para a próxima fase. A próxima fase é a fase da empreendedora. Essa fase é a fase que você já saiu de sonhadora e agora você empreendeu. Você fez acontecer o seu sonho. E você vende, você compra, você recebe, você faz o cafezinho, você limpa, você faz tudo. Porque virou a empresa, né? Então você tem uma empresa agora, você é empreendedora. Talvez você já tenha 1 ou 2 funcionários, mas ainda tudo depende de você. Você está nessa fase, fazendo acontecer. É uma fase muito gostosa, porque você saiu já da fase de sonhadora, você conseguiu avançar, você conseguiu romper os seus medos. E qual é o grande desafio se você está nessa fase, você já empreendeu? Diz para mim se não é sair do operacional. Você acaba tendo que fazer muitas coisas ainda, a empresa totalmente depende de você. Se você não trabalha ou se acontece algo com você, muitas coisas param de acontecer, ou talvez até a sua empresa não exista sem você. Então o grande desafio é você conseguir sair desse operacional para você fazer a sua empresa crescer. Mas algo muito lindo e muito fofo dessa fase, que é a oportunidade. Como você ainda tem contato você tem muito contato com o seu cliente, e essa é uma oportunidade de ouro, porque depois que a sua empresa cresce, você acaba indo mais para o estratégico. Mesmo que você não saia ali das vendas, do contato com os seus clientes, aquele contato mais próximo, sabe? Você acaba às vezes não tendo. E com isso você deixa de ouvir o seu cliente. Então aproveita essa oportunidade que você tem nessa fase, que é de ouvir o seu cliente, compreender realmente o que ele deseja, o que ele espera, o que ele quer. E isso vai fazer uma grande diferença na próxima fase, que eu já falo para você qual é. A terceira fase, qual é? A fase da gestora. Essa fase, o que ocorreu já com a empresária? Ela já sonhou, ela já entrou em ação, empreendeu, e agora o negócio dela cresceu. Ela já contratou funcionários, ela já não consegue saber a tempo real ali todos os seus clientes, aquele contato com o cliente já começou a ficar um pouco mais distante. Sabe por quê? Porque agora ela tem que controlar números, ela tem cuidado financeiro, ela tem que liderar equipe, e esse acaba sendo o grande desafio de quem está nessa fase. A fase da gestora é aquela fase onde a sua empresa está exigindo de você uma postura de gestora. São muitos dados, são muitos números, são muitas coisas para fazer. E você precisa aprender a priorizar, você precisa aprender a transformar os dados do seu negócio em informações para você tomar melhores decisões, você precisa liderar a sua equipe. Então eu ouço assim das empresárias: Elaine, parece que quando eu trabalhava sozinha era mais fácil, agora tem tanta coisa para eu fazer que aquilo que realmente eu gosto de fazer eu não estou fazendo. Então esse é o grande desafio dessa fase, é gerir todos esses recursos, tudo que você precisa para conseguir passar por isso e ir para a próxima fase. E qual é a oportunidade dessa fase que talvez você esteja perdendo? É a oportunidade de você ler as informações, ler os números e colocar a sua equipe para trabalhar, para realizar os objetivos que você tem com o seu negócio. Você precisa pegar todos esses números que estão bagunçados e transformar ele em informação. Com isso, você vai conseguir conduzir o seu negócio para um melhor caminho. A grande oportunidade dessa fase é a empresária conseguir essa gestão do negócio para que ela possa conduzir a sua empresa para um lugar do lucro, para o caminho da realização, para o caminho dos objetivos que ela tem com o negócio. A
quarta fase é a fase da investidora. Você já empreendeu, já aprendeu a gerir o seu negócio e o seu negócio continua crescendo. Só que agora exige de você uma nova postura. Lembra lá das flores que eu falei que existem dentro de cada empresária? Então é a hora de desabrochar a investidora. A postura de investidora é o seguinte: a sua empresa está lucrando e agora, ai que delícia, você não sabe o que fazer com esse lucro. Você fica em dúvida, será que você reinveste na própria empresa? Será que você investe em um outro negócio? Será que você investe no que você vai investir esse dinheiro? Você está com medo, você está com medo. Por quê? Porque foi tão difícil você conseguir alcançar o lucro do seu negócio e agora fazer um investimento errado. Esse é o grande desafio dessa fase que você talvez já esteja passando. E a quinta fase da empresária é a fase de conselheira. Nessa fase, o seu negócio já está consolidado, você já alcançou os objetivos, porém você está preocupada. Sabe qual é o desafio que você tem agora nessa fase? É o desafio da sucessão. Você já alcançou, você já se sente uma empresária realizada, você já alcançou os resultados financeiros que você gostaria, os resultados de impacto, você já alcançou o seu propósito, porém, agora você tem uma empresa de sucesso. E o que você faz com essa empresa? Você precisa colocar outras pessoas para guiá-la, para direcioná-la. E você está naquilo, será que eu coloco os meus filhos? Eu coloco uma administração terceirizada? O que eu faço? O seu grande desafio agora é o desafio da sucessão. Mas qual é a grande oportunidade dessa fase que eu vejo o brilho nos olhos? Que é a parte de você deixar um legado, você impactar com o seu legado, você ser aquela conselheira que você vai até o seu negócio para dar os direcionamentos, para manter os valores firmes, para ensinar, para contar tudo o que já aconteceu, as dificuldades que você enfrentou. Você vai chegar nessa fase caso você ainda não tenha chego. Eu contei então para você de uma forma ampla quais são essas 5 fases. E talvez você já começou aí a compreender, olha, Elaine, eu acho que eu estou na fase da empreendedora. Ah, Elaine, eu estou em dúvida se eu estou na fase da gestora ou da investidora. Então, como eu te disse, talvez você já tenha uma mentalidade de conselheira, que você quer deixar um legado. Talvez você já tenha essa compreensão do retorno sobre o capital investido, uma visão de investidora. Só que tudo isso está ali dentro de você e, como eu te disse, a sua empresa vai exigir de você, conforme cada fase que ela passar, que você evolua também como empresária nessas fases. Então eu quero agora que você deixe aqui para mim nos comentários em qual fase você está. Você está na fase de sonhadora, na fase de empreendedora, na fase de gestora, na fase de investidora ou na fase de conselheira? Conta para mim, eu quero saber. E conte também quais são os desafios que você está tendo. E aproveite, dê o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrita, se inscreva no canal e compartilhe com outras empresárias para elas também descobrirem em qual fase que elas estão nessa jornada dos negócios. Um grande beijo, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.